Evangelho de domingo, Lucas. Quero comentar uma frase. Um versículo quando Jesus diz assim, Lucas capítulo 12, versículo 52, quando Jesus diz, pensais que vim trazer a paz na terra? Não vos digo, mas a divisão. Palavra da salvação. Quando a gente escuta essa palavra, às vezes a gente fica assustado, né? Como é que Jesus quer trazer o conflito, a divisão, a diversidade? Na verdade, quando nós todos aqui somos convidados para ser seguidores, ser discípulos dele, Jesus quer, na verdade, que nós tenhamos uma vida plena, uma vida assumida, um compromisso, uma vida consciente. Não podemos viver por viver. Temos que saber o que estamos fazendo. Então, até que a gente amadureça, porque nossa caminhada de fé, não existe caminhada de fé que não tenha uma pergunta, que não tenha uma dúvida, até que a gente consiga amadurecer para aí se comprometer. Tem um caminho. Até que eu me posicione diante de alguém nas minhas posturas, tem que ter uma posição interna. Então, eu quero falar dos conflitos que nós vamos viver na alma. É isso. Hoje eu quero falar não dos conflitos que a gente vai enfrentar quando a gente tiver que assumir que cremos em Deus, mas do processo que acontece dentro da nossa alma. A partir do momento que eu olho para Jesus e me enamoro dele, o que vai acontecer em mim? Está escrito na carta de São Paulo a Tito, no capítulo 2, que Deus, por graça de Deus, por profunda graça, Ele mandou Jesus no mundo, para que Ele nos ensine a viver. Então é isso que nós vamos conversar hoje. Ele vai nos ensinar a viver. Porque ser cristão não é fazer um grupo de pessoas que vivem assim ou assado. Não é isso que é ser cristão. Ser cristão é fazer com que Jesus viva em mim. E como é que seria a minha vida, Ele vivendo a minha vida hoje? O desafio é grande. É muito grande. Mas é possível. É um caminho, porque isso não é de um dia para o outro. Não é no estalar de dedos. Porque ser transformado por Ele, a primeira coisa que exige de nós é permissão. Em Apocalipse está escrito assim, eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu entro. E é lindo, porque Deus entra pelas portas que a gente abre. Quais as portas que nós temos para Deus abrir? A gente acha que a porta é só do coração, não é? Mas eu queria falar com vocês que a gente tem 5 sentidos para que Deus entre e que Ele possa trabalhar. E que, infelizmente, nós estamos numa sociedade que nós estamos atrofiando alguns sentidos. Os únicos sentidos que estão existindo é ver e ouvir. Estamos esquecendo de tocar, estamos esquecendo de cheirar, estamos esquecendo de saborear. O mundo tem uma pressa, que como com pressa é tudo food, né? Tudo fast, né? Tudo rápido. A gente não saboreia, então a gente nem saboreia Deus. Então eu quero colocar vocês com todas as passagens da Bíblia que vocês conhecem, onde a gente vai trabalhar os 5 sentidos, onde Deus trabalha em nós, os nossos 5 sentidos, para ver o que a gente está precisando trabalhar em nós. Esses conflitos, né? É os conflitos que vai gerar a partir do momento que fala, eu creio. Mas é belíssimo isso, né? Acreditar nisso, ter certeza de um Deus que nos acompanha. Então, esses 5 sentidos são portas de entrada. Deus, onde que Deus encontra conosco? No banal, no cotidiano, em toda hora, na minha rotina, ali mesmo. Porque onde você pensa que Deus não vai estar, é ali que Ele está. É ali que Ele vem nos visitar, é ali que Ele vem nos mostrar, é ali que Ele vem abrir os nossos olhos, nos fazer ouvir, nos fazer tocar. É assim que Ele faz. É simples assim. Mas se a gente não estiver atento, não é? A gente tem que estar ligado. Nós estamos vivendo um outro século, gente, século 21. E como diz um grande filósofo, o século passado foi o século das doenças. Só bactéria, muitas doenças infecciosas, e é uma verdade. Mas com o crescimento dos antibióticos e das vacinas, podem observar que as doenças bacterianas reduziram demais. E esse século é o século da doença, do ponto de vista das patologias, neuronal. Só depressão, só distúrbio bipolar, só menino hiperativo. Começa a observar. O que o mundo está nos dizendo? Nós nunca vivemos um mundo onde nós estamos sob os excessos, não é? Excesso de informação, tudo é excesso. Tudo é excesso. Nós somos pressionados, tudo é excesso. Não há um momento onde o ser humano consiga
ter lentidão, pensar, respirar, inalar Deus, exalar Deus. Esquecemos isso. E se as pessoas não tiverem tempo de repensar isso, eu tenho a impressão que a loucura está mais próxima do que a gente imagina. Precisamos de achar um outro sentido na vida. Precisamos ter uma vida com sentido e estamos ficando sem ela. Então eu quero comentar primeiro sobre a visão. Quando lembrar para vocês, lá no Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés, ele fala com Moisés assim: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Então a nossa libertação começa a partir do momento que Deus nos vê. Mas Deus vê? Deus vê. E vocês acham assim: Filó, Deus não está me vendo não, estou passando um momento tão difícil na minha vida. Então está lá no Salmo 133. Deus sabe quando eu estou sentado, Deus sabe quando eu me levanto, Deus sabe quando eu ando, Deus sabe quando eu deito, Ele sabe tudo que eu penso, tudo que eu sinto. E o que passa escondido a Deus? Nada. Nada passa escondido a Ele, nada. Filó, mas é porque você não sabe como é que meus dias estão escuros, meu dia está igual uma noite, mas também está escrito lá no Salmo que não há escuridão para Deus e Ele enxerga tudo com clareza. Não há nada dentro de você que o Senhor não saiba que você está vivendo. Não há nada, é por isso que Ele pode transformar. É por isso que Ele olha para nós e transforma. Então às vezes a gente está passando por um momento, uma situação difícil, que a gente não enxerga o que aquela situação está querendo dizer, porque o nosso olhar, somos cegos e não vemos. Vamos lembrar da cura daquele rapaz que trouxeram para Jesus, está descrito lá em Marcos. Trouxeram um cego de nascença para Jesus. O que Jesus fez? Aquela multidão não falou: olha, vai acontecer isso ou aquilo, não falaram isso. Trouxeram o cego para Jesus. Jesus pegou o cego pela mão e tirou ele da aldeia. Lembram dessa história? Se não lembram, vamos lembrando, né? Tirou ele da aldeia e colocou ele fora da cidade. Jesus e ele. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês: por que essas transformações podem acontecer conosco? Porque Jesus está agarrado na nossa mão. Ele pegou o cego e conduziu. Compreendem? Somos nós. Ele nos pega pela mão e nos conduz. Para isso nós temos que ter confiança, igual aquele cego, não está enxergando nada mesmo, que eu também já não enxerga nada. E dá a mão para ele e fala: o Senhor pode levar. A gente não enxerga. Confiança tem que ser total. Aquele cego não sabia para onde que Jesus ia levar, não sabia nem quem era. Falaram que esse homem me cura, mas eu não sei quem é. Eu não sei o que ele vai fazer comigo. Eu não sei o que ele vai me propor. E às vezes é isso que a gente tem medo de Deus. Então a gente fala: diz que ele vai trazer divisão, tem medo, eu vou entregar para ele. Não. Mas a transformação só acontece porque ele nos pega. E colocou lá fora. Sozinho. E aí Jesus colocou saliva nos olhos dele. Jesus deu a seiva para ele. É o que ele faz conosco. É isso que ele vai, porque quem vai nos transformar é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus põe lá a seiva. Jesus depois que põe o barro e pergunta para ele: o que você está vendo? Senhor, estou vendo uns homens andando igual árvore. Estou vendo direito não. Isso é um outro segredo. Porque nós ficamos enrolando. O que você está vendo? Mais ou menos, não vendo nada. Fala: não estou enxergando não. Esse negócio está me mostrando, não estou vendo nada. Fala com ele. Jesus, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Diz que eu ia enxergar, não estou vendo nada que o senhor está mostrando. Mostra de novo. Porque se eu falo de novo com ele, falo: Jesus, eu não estou vendo. Aquele cego não cobrou Jesus assim. O senhor falou que falaram que o senhor ia me fazer ver, mas eu não estou vendo trem meio embaçado. E às vezes, quantas situações da nossa vida a gente está assim, não está enxergando nada direito. Fala com Jesus: não estou vendo. Porque aí dá a oportunidade. Jesus então colocou a mão, cravou a mão sobre os olhos dele, e aí falou: e aí, o que você vê? Tudo. E aí Jesus fala uma coisa linda para esse homem. Às vezes a gente nunca prestou atenção, porque a gente lê a Bíblia e pula, né? Jesus fala assim: volta para sua casa, mas não volta para a aldeia. Uai, mas o senhor me tirou lá da aldeia, minha casa é lá dentro, mas o senhor não quer que eu volte para lá? Vocês lembram dessa passagem? Lá Jesus termina assim: volta para sua casa, mas não volta para a aldeia. Uai, mas tem uma dúvida. Na verdade, o que Jesus quer dizer? Volta para sua casa. Entra dentro de você. Assume a sua vida. Assume que a sua vida foi transformada. Não quero você no mesmo ponto de onde você estava. Não fica andando na praça solto para servir de curiosidade das pessoas. Assuma a sua vida. Tenha uma vida compromissada, integrada. Saiba que agora você é uma pessoa transformada. Compreendem? É isso que Ele quer fazer conosco. Senhor, limpa meus olhos para que eu possa ver. Eu quero ver porque eu não vejo nada.
Me faça enxergar que às vezes acontece alguma situação conosco, a gente se coloca na posição de vítima e fica vitimizado. E a culpa é sempre do outro. Aí eu não estou enxergando bem, porque tem uma trava no meu olho, mas eu enxergo o cisco que está no olho do outro. Fala, a culpa é do outro. Que bobagem. Jesus já falou que a luz, que os nossos olhos são, que é o brilho dos nossos olhos, né? Que se o nosso olho está na escuridão, o resto do corpo está. Fala com ele, Jesus, tem umas partes de mim que está escura demais, que eu não estou enxergando à direita. Mas apresenta para ele, Senhor, eu quero ter um olhar límpido. Eu quero ver com clareza, purifica meu olhar, Senhor. Porque eu quero ver exatamente o que vai ser a minha vida, te acompanhando. E nesse momento eu quero ver, Senhor, eu quero ver essa situação que está me acontecendo com o seu olhar. Me ajuda a enxergar a situação da minha vida sob o seu olhar. Me ajuda a enxergar o outro com o seu olhar. Para de enxergar a trava que está no olho do seu irmão, vai tirar o cisco que está no seu. Vai parar de achar que a culpa de tudo que te acontece é do outro. Volta o seu olhar para você, tenha coragem de se olhar. Mas se olhar sobre o Evangelho e falar, Senhor, olha o que está precisando de mudar. Porque se eu assumir e quero ter o Senhor como meu Senhor, transforma. Muda meu olhar. Eu quero te receber pelos meus olhos. Eu quero olhar para o Senhor como meu amigo. Quero ter um olhar purificado. O outro sentido que a gente precisa prestar atenção é o ouvir. Ouve, Israel. Está escrito na palavra que a fé vem pelo ouvir. E é tão interessante que em duas passagens da Bíblia, no batismo de Jesus e na transfiguração de Jesus, a gente escuta Deus Pai falando assim. A gente escuta e parece que eu estou lá, né? Não, aqui está escrito na palavra que Deus Pai falou, este é meu filho amado, ouvi-o. E exatamente nesse momento Jesus não está falando nada. Ele não falou nada. Nem na transfiguração, nem no batismo. Ele não falou. Mas Deus Pai falou, esse é meu filho amado, ouvi-o. O que Deus Pai queria dizer? Ouvir aí é aceite, assuma esse homem. Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele é o caminho. Escute. Escuta o Senhor. Escuta Jesus, que está aí para poder mostrar para nós. E Deus precisa nos ouvir e Ele escuta. Ai, como Deus nos escuta. Às vezes a gente é que não escuta, mas Deus fala. E a gente precisa estar atento à escuta da palavra. Tem um outro trecho que Jesus fala assim. Na Bíblia que Ele diz... Vocês perdoam saber onde é que está tudo de cor, né? Porque às vezes eu não dou conta de saber tudo de cor, mas eu sei que está na Bíblia. Jesus fala que aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio tudo, ventania, veio tudo e a casa não caiu. Mas existe aquele que constrói a casa sobre a areia porque não me escuta. Também vem a tempestade, vem tudo e a casa cai. Então prestem atenção que há um detalhe nessa história. Aquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia, acontece os mesmos tipos de problema um e no outro. Eu falei mentira. Pode ler lá de novo, que Jesus falou a mesma coisa. Vai ter tempestade, vai ter furacão, vai ter terremoto, vai ter tudo. Quer dizer, o acreditar em mim não quer dizer que você não vai ter problema. Vai acontecer tudo. Mas o que é diferente? Porque aquele que escutou a palavra, eles têm sustentação para poder caminhar. Eu preciso ouvir para ser construído. Eu preciso ter um eixo que me sustenta, mas o eixo que me sustenta é a palavra. Quando Deus Pai fala para Jeremias assim, Jeremias vai lá na casa do oleiro e fica vendo aquele barro ser moldado na mão do oleiro, assim somos nós, mas eu tenho que ouvir para que a palavra me transforme, me molde, me dê sustentação, para saber aquilo que eu sou. Mas se eu não escuto, então eu estava rezando esse final de semana com essa história toda e falava, Senhor, quando os problemas muito pesados chegarem na minha vida, que Ele me encontre escutando o Senhor. Porque se eu estiver escutando, eu tenho sustentação para caminhar. Compreendem? Nós temos que estar ouvindo, porque se eu escuto uma palavra, aquilo vai me transformando. Aquilo que vai mudando em mim o meu olhar nas coisas, a minha forma de comportar. Por isso que vai criando divisão em nós. Por isso que vai criando conflito. Mas até agora eu pensava assim. Sim, depois que você escutou a palavra, você pensa assim. Seu comportamento antes era assim, agora é de outra forma, porque eu ouvi. E a palavra que entrou pelo meu ouvido me transformou.
Então nós temos que pedir a Deus: me transforme, abra meu ouvido, igual o senhor fez com o surdo. Todo dia de manhã eu falo com ele: põe o dedo no meu ouvido e fala: Efatá, abre meu ouvido, Jesus, que eu sou surda. Abre para eu poder escutar. Me dê delicadeza, me dê um ouvido sensível à sua voz. Não quero a voz do mundo, não, quero a sua voz. É preciso pedir a Deus que nos faça escutar a voz dele. Mas nós precisamos treinar, né? Treinar, estar à disposição para ouvir. Porque ouvir, você não escuta só com esse ouvido, você escuta com o seu coração. É quando você se dispõe a acolher o outro, a estar com o outro, a ver na dor do outro. Quantas formas Deus tem para nos falar? Diante do outro, às vezes diante de um sofrimento, diante de uma fatalidade, Deus fala. Não sei o que hoje em dia nós estamos conseguindo ouvir, mas Deus tem falado. O que será que nós estamos conseguindo ouvir? Às vezes é tanto barulho, né? E é tão difícil silenciar. Silenciar para ouvir não é fácil, não, porque eu tenho que calar. Isso é uma dificuldade. E calar o nosso coração é uma luta. Porque a gente às vezes fecha a boca, mas a cabeça não para de pensar, o coração não para de falar. E fala: uma hora eu vou conseguir uma brecha, né? E fala. É preciso treinar para ouvir o Senhor. Ouve, Israel. Se você só tem um Senhor, ouve. Então nós precisamos de ouvir isso várias vezes, para que a gente tire do nosso coração outros ídolos. Outros que estão tentando tomar o lugar dele e fazendo com que a nossa vida a gente fique sem saber direito quem que a gente é. E agora eu queria falar com você sobre uma coisa que a gente tem esquecido, né? Nessa pressa que nós estamos vivendo na vida, a gente não saboreia mais. E Deus é para ser saboreada. Está escrito na palavra de Deus que Deus, ele se permite ser saboreado. Está escrito: provai e vede. Em algumas traduções está: saboreai, como o Senhor é bom. Saborear é muito mais do que comer, né? É degustar, é viver uma experiência que vai além das palavras. É quando você faz um pedido, ou tem uma proximidade, uma intimidade com o Senhor. Porque para saborear alguém tem que ter intimidade. Que você vive uma experiência de uma intimidade profunda com o Senhor. Você saboreia. Aí São Pedro fala assim para nós: que vocês desejem o leite espiritual, para que vocês possam crescer na fé, possam crescer espiritualmente. Isso se vocês já saborearam o Senhor. E Jesus tem uma preocupação com isso, que Jesus falou assim: tende sal em vós mesmos. Quer dizer, não seja insonso, gente. Tenha uma vida, Deus quer nos provocar para ter uma vida de sabor, para ter uma vida que as pessoas olhem e falam: nó, que vida diferente dessa menina ou desse homem. Aquele povo que a vida tanto faz chover como fazer sol, aquele povo que nada modifica a vida deles. Chove, faz chuva, tempestade, aquele povo tanto faz água subir ou descer. A gente tem que ter alegria, tem que ter força, tem que ter uma energia que mostra que a nossa vida tem gosto, que a nossa vida tem prazer nela, a nossa vida tem sabor. Deus Pai, quando deu o maná, era uma coisa tão impressionante, que o maná, ele se adaptava ao gosto de cada um. Você queria comer isso? Olha que você comeu maná, o gosto é esse. Se as pessoas pegavam maná, trituravam e fazia pão e fazia bolo, ele tinha gosto, ainda tinha um tempero a mais de azeite. Vai ler na Sagrada Escritura o que o maná representou: era o pão de 1000 sabores. Para que o pão se adaptasse ao gosto de cada um, ao paladar de cada um. Deus nos permite saborear. Deus é para ser saboreado. Essa presença que você saboreia, fala: não, que coisa. Quando hoje foi Ezequiel que Deus mandou ele: pega esse rolo e come, porque a palavra de Deus é para ser saboreada. E aí quando ele engoliu aquele rolo, ele falou: isso é mais doce do que o mel na minha boca. Porque a palavra de Deus é doce, porque é Jesus. É doce. Nós precisamos saborear essa palavra. Entender que por essa palavra nós somos transformados. Então Deus tem uma preocupação que a nossa vida seja um sabor. Que a gente tenha sal. Que se a gente não tiver sal, não tiver gosto da vida, aquela vida sonsa. Tem gente que é sonsa, fala: vou dar uma temperada nessa pessoa. Você gostou? Mas ela não tem, deixa eu não escutar isso. Essa pessoa não tem sal nem açúcar. Minha mãe via falando isso. Essa pessoa não tem sal nem açúcar. Não, a gente tem que ter marca. A nossa vida tem que ter uma marca. Aonde a gente passar tem que ter marca. E aí, da mesma forma, Deus tem uma conversa com a samaritana que nos põe tontos. Que ele fala com a samaritana assim: me dá de beber. Porque ele sabe que a gente tem sede. A samaritana fala: mas se eu estou pedindo água para mim? Quando Jesus fala, ele fala: me dá o que você tem, minha filha. Me dá o que você não tem. Me dá seu desejo.
Fala comigo o que você quer. Me dá o seu nada. Fala, é isso que Ele quer. Mas é o Senhor, sim, porque eu sei da sua sede. Porque nós estamos indo buscar, matar a nossa sede em fontes que não matam a nossa sede. Então Ele sabe que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. No único lugar que mata a sede de verdade, a gente não vai. Aí tem uma história do Pequeno Príncipe, né? Que o Pequeno Príncipe chega diante, naquele livrinho dele, diante do comerciante, fala com ele assim: o que é isso que o senhor vende? Ele falou: eu vendo pílula para matar a sede. Mas como é que é isso? Você toma uma pílula, não precisa tomar água por uma semana. Aí o Pequeno Príncipe falou assim: por que o senhor vende isso? Para economizar tempo, né? Todo mundo corre tanto. Ué, mas qual a vantagem? Não, a turma estudou e falou que se você tomar uma pílula por semana, você economiza 53 minutos por semana. Aí o Pequeno Príncipe falou assim: mas o que você faz então com 53 minutos? Faz o que você quiser. Ele falou: porque se eu tivesse 53 minutos, eu ia bem devagarinho para aquela fonte. E existe uma história que é a história do país dos poços, né? Que existe quando a gente pensa, é o país do poço. O que você pensa? Um lugar que tem uma água borbulhando, tem um monte de verde em volta, um lugar que só gera vida, que os passarinhos vão lá passear, tudo bacana. Mas, na verdade, esse lugar dos poços, eles foram ficando, não foram cuidando da água, e foram ficando entulhados, em vez de se guardar, eles foram vivendo bem, na verdade, viraram um armazém de entulho. Foram esquecendo das coisas, daquela água, e foram ficando entulhados. E a partir do momento que eles não tinham mais a água, entulhados, aquilo lá virou deserto, e não crescia mais nada em volta deles. Até que um poço um dia falou: não permite isso mais não. Porque eu estou escutando dentro de mim, lá no fundo, bem no fundo, que tem uma água. E ele então começou a se esvaziar. Ele começou a se esvaziar, até conseguir encontrar aquela pérola, aquele tesouro que não tem dinheiro para comprar. E ele foi esvaziando, esvaziando, até que porque ele estava vazio, a água subiu. E porque a água subiu, e ele ficou cheio e nutrido, os outros começaram a ter a mesma vontade, e foi seguindo o exemplo dele, e de repente estava tudo ali. Por que eu estou contando essa história? E a história do Pequeno Príncipe? Porque Jesus sabe que dentro de nós, Ele deseja colocar uma fonte de água viva, de onde de nós vai gerar eternidade. Mas na verdade, nós não acreditamos, como a samaritana. Não é que a gente não acredita que Deus é o Senhor. A gente não acredita que Ele seja o nosso Senhor. Há uma distância. Deus é o Senhor do universo? É, do universo, e seu? Não, é outra coisa. Nós não acreditamos, na verdade, não é até fácil acreditar, que Deus é o Criador. Fácil acreditar que Ele criou o mundo, facílimo. Difícil acreditar que Ele pega a nossa vida hoje, miserável, e recria, e transforma, e tem o poder de virar a nossa vida do jeito que Ele quiser. Aí nós falamos igual a samaritana: Senhor, mas o poço é fundo, o Senhor não tem balde. A gente não acredita que o Senhor pode hoje virar a sua vida do avesso. Não acreditamos. Por isso que a nossa vida fica trem sonso. E nós nos arrastamos, cheio de ai que vida, ai que luta, ai que dificuldade, e não temos nem a alegria de viver, de estar vivo. Não vivemos nessa aventura que era andar com o Senhor e falar: Senhor, vive em mim. Vocês verão o que é viver. Porque Ele não está morto, Ele está vivo. Então nós ficamos igual a samaritana: Senhor, o Senhor não tem balde, poço é fundo, o Senhor nem sabe que estado que eu estou, meu filho. Será que vai dar jeito em mim? Vai. Há o poder, e a cada instante nós precisamos de entender isso. Deus pode nos recriar. O que está ruim? O que não está bom em você? O que você ainda não se converteu? Tudo isso que eu estou falando para vocês, para que a gente entenda que é um processo de conversão. À medida que eu mostro para o Senhor: Senhor, meu poço está seco, eu não tenho mais nada em mim, não tenho nenhuma água que jorra vida, eu não gero vida nem para mim, muito menos para quem está perto de mim, que eu sou igual uma hiena, só reclamo, só conto os problemas, só conto as dificuldades. Em nenhum momento sou capaz de dar graças e glória ao Senhor, porque eu estou viva e ando. Só reclamamos, não temos prazer na vida, somos limitados, ficamos fechados no nosso ateliê, sofrendo. Vamos abrir, tem coisa demais para acontecer com vocês não têm ideia. Tem coisa demais. Andar com o Senhor é algo sem palavras. Mas temos que ter a coragem de falar: Senhor, apesar do poço ser fundo, o Senhor não ter balde, eu sei que o Senhor tem poder para fazer da minha vida o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser. O Senhor transforma tudo numa fração de segundo. O Senhor é capaz de transformar.
É só a gente permitir que Ele transforme. E Ele transformará. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre que nós já esquecemos e não fazemos mais. A nossa dificuldade em encostar uns nos outros, né? É o tato. Filho, mas tem as doenças, né? Que a gente pode ficar encostando, tem a gripe suína, tem não sei o quê, um tanto de coisa. O povo vive num medo absurdo. Não encostamos mais. E na Bíblia nos mostra tão lindo. A palavra de Deus fala que, na verdade, a gente vive a nossa fé, a gente anda meio às apalpadelas. A gente não anda na certeza. A gente anda nas apalpadelas, como a gente caminha como se a gente visse o invisível. Está na carta de São Paulo aos Romanos. É assim que a gente caminha, apalpando, porque Deus se permite tocar e ser tocado. Se vocês pegarem, quando Jesus curou um leproso, entre as inúmeras curas, quando Jesus curou aquela mulher que sangrava, não foi só eles tocarem o Senhor, Jesus tocou eles. Jesus não teve medo de se contaminar, Ele teve medo de pegar no leproso e pegar nada, não. Ele não teve medo de nada, como Ele não tem medo de chegar em nós por pecado, porque Ele é pura luz, e Ele não se contamina com a nossa miséria. Mas Ele transforma a nossa miséria, isso é que é lindo, porque quando o importante não é tocar nele, é permitir que Ele nos toque. Porque ser tocado por Jesus é ser pego por Ele, é ser assumido por Ele, é ser aceito por Ele, é ser amado, ser abraçado e falar, és meu. Compreendem? É isso que Ele faz conosco. Deixe Jesus te tocar, deixe a misericórdia de Deus chegar em você. Deixa ser tocado pela misericórdia. É o ser tocado por Deus que nos transforma. Fala, mas quando que eu fui tocado? Não sei. Eu não sei se foi uma dor, se foi uma alegria, que sentimento me foi, mas Ele me tocou. Eu não sei o que aconteceu. Mas o Senhor toca, Ele nos toca. E quantas vezes no dia o Senhor nos toca? E às vezes a gente não percebe que é o Senhor que passa. E Elias estava lá esperando um terremoto, esperando um furacão, e o Senhor vem na brisa. E quantas vezes na nossa vida Ele vem assim na brisa? É preciso tocar. Lembra quando Jesus foi convidado para Hoje estou fazendo uma volta na Bíblia inteira com vocês, né? Lembra quando Jesus foi convidado para aquele jantar chiquérrimo? Aí entra aquela mulher que nem tem nome na Bíblia. Ela chegou por trás e começou a tocar Jesus. E ela chorava tanto que ela lavou os pés dele. E ela não disse uma só palavra da história dela. E ela contou tudo para Jesus no toque dela. Isso é lindo, isso é para a gente aprender. Ela não falou uma palavra da história dela, nenhuma. Mas ela tocou Jesus e chorou tão profundamente que ela contou a vida dela inteira ali. Então, o tocar Jesus, o encostar nele, a gente faz isso na Eucaristia hoje, nós encostamos em Deus vivo na Eucaristia, chora suas misérias com Ele, chora sua dor com Ele, chora seus medos com Ele, conta a sua história com Ele, ou não fala nada, encosta nele e chora. Só Ele sabe por que você chora. Essa doçura sabe por que você chora. Quem que é a única pessoa que enxuga suas lágrimas? Jesus. Quem é que é capaz de pegar suas lágrimas e transformar? Jesus. Essa doçura sem preço, permita ser tocado por Ele. É a gratuidade do tocar. Lembra quando Jesus curou Lázaro? Curou não, ressuscitou Lázaro, lembra? Logo depois que Jesus ressuscitou Lázaro, claro que a família estava extremamente feliz com Jesus. Convidaram Jesus para um jantar. Tem coisa melhor que reunir os amigos? Não tem, né? Então lá estava assim, parece que eu estava lá, mas não estava não. Lázaro sentado na mesa com Jesus, Marta terminando a comida, e entra Maria. E Maria pegou um frasco de puro nardo e ungiu Jesus. E passou o toque nele. Aquilo ali era um excesso de amor. Era um excesso de gratidão. Era um excesso, o pessoal falou, mas que desperdício. Jesus falou, não, desperdício nada. Ela fez uma boa ação comigo. Tocou, ungiu. Falem com Ele. Permitam ser tocados pelo Senhor. Permita que a extensão da misericórdia chegue em você hoje. Fala com Jesus, eu quero que o Senhor me toque. Quero que o Senhor me ponha no seu colo e fala, és meu. És meu. Não tenha medo de nada. És meu. E eu quero agora caminhar pelo último, né, que a gente precisa falar. E antes de eu terminar o tato, eu queria dizer que a gente não precisa ter medo uns dos outros.
Que a gente precisa começar a caminhar na vida aonde a gente não esbarra nos outros. Que o tocar seja encontros que a gente faça. Nós somos irmãos, né? Então a gente precisa encontrar uns com os outros. Às vezes é no toque mesmo, né? Precisa abraçar mais, precisa encostar mais, sem medo uns dos outros. Nós vamos quebrar isso. É preciso estar juntos, né? É assim que a gente consegue fazer essas coisas todas. E eu quero falar agora do cheiro, do olfato. Nós já esquecemos, tem gente que tem anosmia, ninguém sentia de nada. E o cheiro diz tanto. É tão lindo se a gente estudar o Antigo Testamento, que lá tem, Deus Pai ensina a Moisés como é que faz perfume. Vocês já leram isso? Ele ensina. E ele fala, aqui Moisés, você vai construir um altar, aonde vai ser queimado esses óleos, vai queimar um incenso, e ele dita a sério, tanto disso, tanto daquilo, bonitinho demais. Ele dá a receita de como é que faz o óleo, bonitinho, que é assim que vai ungir as pessoas, é assim que vai fazer, é o óleo da unção. E Arão vai queimar o incenso pela manhã, e vai queimar à tarde, porque cada vez que isso subir, é o cheiro da nossa aliança. Ah, que coisa linda, nós já esquecemos isso tudo. E está escrito lindo em Ezequiel, quando Deus Pai fala com Ezequiel, Ezequiel, eu vou trazer o povo de volta, Ezequiel, eu vou trazer os meus filhos de volta, e eu receberei, e eu saberei pelo cheiro deles, que são meus. Deus nos conhece pelo cheiro, somos filhos dele. Uma criança na primeira semana de vida, ela reconhece a mãe no cheiro. Tem um trabalho belíssimo, que eles colocam um bebê recém-nascidos, primeiras semanas de vida, e coloca umas garras na frente do rostinho da criança e molha várias gazinhas, cada um com peito, com leite de uma mãe, que está todo mundo na mesma fase de amamentação, de pós-parto. O bebê abocanha só o da mãe dela. É lindo isso. Deus é assim conosco. Ele conhece o seu cheiro. Ele conhece. O Papa Francisco falou que os pastores tinham que ter o cheiro das ovelhas. O Senhor nos conhece no cheiro. Tem um salmo que diz, que cheiro bom que sobe para o Senhor é o cheiro dos irmãos quando vivem em amor. Que é como o óleo que desce pela barba de Arão e que molha a gola de Arão. E que cheiro é esse, um incenso que sobe para o Senhor quando a gente vive em amor. Então nós vamos pensar, se na nossa vida nós estamos dando para o Senhor um cheiro bom. Está escrito na palavra de Deus que nós somos o bom odor de Cristo. Na nossa vida tem que ter o cheiro de Jesus. E eu encontrei essa poesia, escrita por uma portuguesa, Adília, que eu não vou saber o resto do nome dela, não vou conseguir guardar tanta coisa. Ela escreveu a poesia, ela é uma portuguesa que se escreveu. Se vocês baterem lá no Google, poesia, o cheiro de Jesus, está lá. Ela fez uma poesia sobre o cheiro dele. Fala, tá vendo, eu não sou doida sozinha. Tem gente que já cheirou, que sente o cheiro de Deus, assim como ele sente o nosso cheiro. Porque é cheiro de amor. Nós somos o bom odor de Cristo. Então que a nossa vida tem que exalar o bom cheiro dele para o Pai. Para que ele olhe e nos reconheça. Na Bíblia, quando Isaac vai dar a bênção para o filho dele, ele cheira o filho, apesar do filho estar com a roupa do irmão, cheira a roupa do irmão, ele estava cego, e fala, o seu cheiro é o cheiro das roupas do meu filho, que é um cheiro de campo abençoado. Está lá a história de Jacó, quando ele abençoou, Isaac abençoou Jacó. Deus tem que nos olhar, igual ele falou lá em Ezequiel, ele nos reconhece no cheiro, que é o cheiro de Jesus. Então a nossa vida precisa realmente exalar o bom perfume, que é o perfume do Senhor. Isso tudo que eu estou falando com vocês é para que a gente possa viver a cada minuto da nossa vida o que se chama de mística, a mística do instante. A cada instante, é nesse instante agora que o Senhor vem pelos meus olhos, pelo meu ouvido, pelo meu saborear, pelo meu cheirar, pelo que eu encosto. O Senhor vem. E que a gente possa viver isso com muita profundidade. Que a gente possa começar a descortinar outras coisas. Que a gente possa estar diante de Deus e falar, Senhor, me recria a cada momento. Me faça exatamente aquilo que o Senhor fez com tantos santos e santas. Faça da minha vida que realmente eu possa exalar o seu bom cheiro. Que todos os meus conflitos, Senhor, quero viver vários na alma, mas de forma que o Senhor vá tirando aquilo que não é do Senhor. Vai fazendo com que eu possa não ser mais o homem velho, como Nicodemos foi. Nicodemos primeiro teve medo de Jesus, foi encontrar com Jesus escondido no escuro.
Tem 3 pedaços de Nicodemos. Depois Nicodemos defende, quando eles falam, pode vir alguém que iam julgar Jesus, e fala, mas como é que nós nunca julgamos ninguém sem ouvir a pessoa? E depois, quando Jesus morre, Nicodemos traz tanto cheiro para colocar em Jesus, sabendo que o corpo de Jesus era sagrado, ele já cuidava de Jesus. Então nós precisamos de pensar se a gente tem esse cuidado com o corpo dele. Se a gente, sabendo que nós somos o local onde Deus habita, nós precisamos de pedir ao Espírito Santo que essa noite venha nos tocar. Porque é Ele que pode fazer em nós a maior transformação. O Espírito Santo não vem para trazer para nós um catálogo de normas para ser cumprido, não. O Espírito Santo vem trazer no coração de cada um de vocês a palavra que te lembra que você tem uma aliança com seu Pai. Única. A palavra que Ele fala para cada um de nós é única. Não tenha medo. Deixa o Espírito Santo fazer a nossa alma tremer mesmo. Deixa balançar mesmo por dentro. Nós estamos precisando mais de agitações. Estamos precisando de ser mexido por dentro e falar, me faz de novo, Espírito Santo de Deus. Me transforma. Porque Ele pode fazer tudo isso em nós. Que eu não tenha medo do Senhor. Que eu não tenha medo de ser mudado, de ser transformado. Mas que possa verdadeiramente ter uma vida de sabor. Porque eu possa exalar o cheiro do meu Deus. E que as pessoas, quando perguntarem, que cheiro que é esse que você tem? Fala, não conhece, não reconheceu? Ainda não? É de Jesus. Mas que a gente possa carregar isso pela vida. Mas quem pode fazer isso em nós? Acho que nós podemos fazer isso? Claro que não. Mas Ele, o Espírito Santo, pode. Então que essa noite a gente possa pensar sobre tantas coisas que eu falei para vocês. Não falei mais para que não cansasse. Mas é muito lindo tudo isso que a gente pega na palavra de Deus e transforma para que a gente possa se aproveitar. Vamos pegar a nossa palavra. Jesus sempre terminava, tudo que Ele falava, muitas coisas, Ele dizia assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer. Vamos falar com o Espírito Santo hoje. Espírito Santo, de acordo com o que Jesus falou, quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça. Eu quero pegar os meus acontecimentos da minha vida, a minha vida, e quero dizer, na luz do Evangelho, o que o Senhor tem a me dizer. Não tenha medo de confrontar a sua vida com o que o Espírito Santo tem para te dizer. Fala, pega a minha miséria, os meus acontecimentos, e transforma, Espírito. Mostra para mim o quanto que eu ainda tenho que caminhar na minha conversão. O quanto que eu ainda preciso de viver de verdade, uma vida de coerência, uma vida de lucidez. Saber em quem que eu creio. Que eu não tenho uma loucura, mas que eu tenho uma lucidez. Que Jesus realmente é o Filho de Deus, vivo, que vive conosco, vive no meio de nós. E que nos deu de promessa a eternidade. Que a gente não tenha medo de viver isso e de testemunhar isso com a nossa vida e com todos os sentidos que Deus nos permite.
pensar se na nossa vida nós estamos dando para o Senhor um cheiro bom. Está escrito na palavra de Deus que nós somos o bom odor de Cristo. Na nossa vida tem que ter o cheiro de Jesus. E eu encontrei essa poesia, escrita por uma portuguesa, Adília, que eu não vou saber o resto do nome dela, não consegui guardar tanta coisa. Ela escreveu a poesia, ela é uma portuguesa que se escreveu. Se vocês baterem lá no Google, poesia, o cheiro de Jesus, está lá. Ela fez uma poesia sobre o cheiro dele. Fala, tá vendo, eu não sou doida sozinha. Tem gente que já cheirou, que sente o cheiro de Deus, assim como ele sente o nosso cheiro. Porque é cheiro de amor. Nós somos o bom odor de Cristo. Então que a nossa vida tem que exalar o bom cheiro dele para o Pai, para que ele olhe e nos reconheça. Na Bíblia, quando Isaac vai dar a bênção para o filho dele, ele cheira o filho, apesar do filho estar com a roupa do irmão, cheira a roupa do irmão, ele estava cego, e fala, o seu cheiro é o cheiro das roupas do meu filho, que é um cheiro de campo abençoado. Está lá a história de Jacó, quando ele abençoou, Isaac abençoou Jacó. Deus tem que nos olhar, igual ele falou lá em Ezequiel, ele nos reconhece no cheiro, que é o cheiro de Jesus. Então a nossa vida precisa realmente exalar o bom perfume, que é o perfume do Senhor. Isso tudo que eu estou falando com vocês é para que a gente possa viver a cada minuto da nossa vida o que se chama de mística, a mística do instante. A cada instante, é nesse instante agora que o Senhor vem pelos meus olhos, pelo meu ouvido, pelo meu saborear, pelo meu cheirar, pelo que eu encosto. O Senhor vem. E que a gente possa viver isso com muita profundidade. Que a gente possa começar a descortinar outras coisas. Que a gente possa estar diante de Deus e falar, Senhor, me recria a cada momento. Me faça exatamente aquilo que o Senhor fez com tantos santos e santas. Faça da minha vida que realmente eu possa exalar o seu bom cheiro. Que todos os meus conflitos, Senhor, quero viver vários na alma, mas de forma que o Senhor vá tirando aquilo que não é do Senhor. Vai fazendo com que eu possa não ser mais o homem velho. Como Nicodemos foi. Nicodemos primeiro teve medo de Jesus, foi encontrar com Jesus escondido no escuro. Tem 3 pedaços de Nicodemos. Depois Nicodemos defende, quando eles falam, pode vir alguém que iam julgar Jesus, ele fala, mas como é que nós nunca julgamos ninguém sem ouvir a pessoa? E depois quando Jesus morre, Nicodemos traz tanto cheiro para colocar em Jesus, sabendo que o corpo de Jesus era sagrado, ele já cuidava de Jesus. Então nós precisamos de pensar se a gente tem esse cuidado com o corpo dele. Se a gente, sabendo que nós somos o local onde Deus habita, nós precisamos de pedir ao Espírito Santo que essa noite venha nos tocar. Porque é Ele que pode fazer em nós a maior transformação. O Espírito Santo não vem para trazer para nós um catálogo de normas para ser cumprido, não. O Espírito Santo vem trazer no coração de cada um de vocês a palavra que te lembra que você tem uma aliança com seu Pai. Única. A palavra que Ele fala para cada um de nós é única. Não tenha medo. Deixa o Espírito Santo fazer a nossa alma tremer mesmo. Deixa balançar mesmo por dentro. Nós estamos precisando de umas agitações. Estamos precisando de ser mexido por dentro e falar, me faz de novo, Espírito Santo de Deus. Me transforma. Porque Ele pode fazer tudo isso em nós. Que eu não tenha medo do Senhor. Que eu não tenha medo de ser mudado, de ser transformado. Mas que possa verdadeiramente ter uma vida de sabor. Porque eu possa exalar o cheiro do meu Deus. E que as pessoas quando perguntarem, que cheiro que é esse que você tem? Fala, não conhece, não reconheceu? Ainda não? É de Jesus. Mas que a gente possa carregar isso pela vida. Mas quem pode fazer isso em nós? Acho que nós podemos fazer isso? Claro que não. Mas Ele, o Espírito Santo, pode. Então que essa noite a gente possa pensar sobre tantas coisas que eu falei para vocês. Não falei mais para que não cansasse. Mas é muito lindo tudo isso que a gente pega na palavra de Deus e transforma para que a gente possa se aproveitar. Vamos pegar a nossa palavra. Jesus sempre terminava, tudo que Ele falava, muitas coisas, Ele dizia assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer. Vamos falar com o Espírito Santo hoje. Espírito Santo, de acordo com o que Jesus falou, quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça. Eu quero pegar os meus acontecimentos da minha vida, a minha vida, e quero dizer, na luz do Evangelho, o que o Senhor tem a me dizer. Não tenha medo de confrontar a sua vida com o que o Espírito Santo tem para te dizer. Fala, pega a minha miséria, os meus acontecimentos e transforma, Espírito. Mostra para mim o quanto que eu ainda tenho que caminhar na minha conversão. O quanto que eu ainda preciso de viver de verdade uma vida de coerência, uma vida de lucidez. Saber em quem que eu creio. Que eu não tenho uma loucura,
mas que eu tenha uma lucidez, que Jesus realmente é o Filho de Deus, vivo, que vive conosco, vive no meio de nós, e que nos deu de promessa a eternidade. Que a gente não tenha medo de viver isso e de testemunhar isso com a nossa vida e com todos os sentidos que Deus nos permite.